Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro módulo do curso de Classificação e Utilidade dos principais tipos de concretos utilizados na construção civil. Hoje nós vamos ter o módulo 1, mas amanhã, no mesmo horário, você pode vir aqui que vai estar disponível o módulo 2. Bom, os discentes do nosso grupo são Lisa Bruna, Taine Araújo, Vitória Rigueto e Vinícius Rian. Concreto. O concreto ele é basicamente o resultado da mistura de cimento, água, pedra e areia, sendo que o cimento, ao ser hidratado pela água, forma uma pasta resistente e aderente aos fragmentos de agregados, pedra e areia, formando um bloco monolítico. No preparo do concreto, um ponto de atenção é o cuidado que se deve ter com a qualidade e a quantidade da água utilizada, pois ela é responsável por ativar a reação química que transforma o cimento em uma pasta aglomerante. Se sua quantidade for muito pequena, a reação não ocorrerá por completo, e se for superior à ideal, a resistência diminuirá em função dos poros que ocorrerão quando este excesso evaporar. Por isso que existe um teste chamado o teste de fator água-cimento, que é quando se descobre quanto se deve utilizar de água para a quantidade de cimento, para não se obter erro quando se formar o concreto. A proporção entre todos os materiais que fazem parte do concreto é também conhecida por dosagem ou traço. A dosagem e o traço da água-cimento, que seria um fator água-cimento, sendo que podemos obter concretos com características especiais ao acrescentarmos à mistura aditivos, isopor, pigmentos, fibras ou outros tipos de adições. Cada material a ser utilizado na dosagem deve ser analisado previamente em laboratório, conforme as normas da ABNT, porque são muitas que regem o concreto, a fim de verificar a qualidade e para se obter os dados necessários à elaboração do traço. E assim a gente dá esse um pouquinho desse resumo sobre o concreto, né, antes de entrarmos nos concretos em questão. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns tipos de concreto, que são eles do concreto convencional, o concreto bombeável, o concreto armado, o concreto protendido, o autoadensável, de alta resistência, leve e pesado. Pode passar. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o concreto convencional. Bom, o concreto convencional, vamos para a definição dele. O concreto convencional é aquele sem qualquer característica especial e que é utilizado no dia a dia da construção civil. Porém, mesmo sendo um concreto simples, ele requer com qualquer outro um estudo prévio de seus componentes para a determinação do traço mais econômico, obedecendo às normas da ABNT. Uma das normas que ele tem que obedecer é a NBR 7212. Esse concreto convencional, ele é usado em obras onde não existe a necessidade da utilização de equipamentos para o bombeamento do concreto. Devido à baixa trabalhabilidade desse concreto, torna-se necessário o uso de equipamentos de vibração para um bom adensamento. Esse bom adensamento é essencial para que se evitem nichos de concretagens, os quais têm interferência direta da durabilidade da estrutura. Esse concreto demanda uma quantidade grande de mão de obra devido à sua aplicação manual. Ele pode ser utilizado diretamente no solo para fundações ou ser lançado em formas para lajes e pisos. A mistura deve ser feita com vibrador para garantir o adensamento correto da mistura. O concreto convencional é o tipo de concreto mais utilizado nas obras de construções. No uso deste concreto, como eu já disse anteriormente, é necessário o uso de vibrador para que o adensamento seja realizado da forma correta, devido à baixa trabalhabilidade da consistência seca. Por outro lado, não se deve utilizar bombas para o lançamento do concreto convencional. Esta etapa deve ser executada com o auxílio de carrinhos de mãos, jéricas, gruas ou outro meio de transporte manual. A resistência do concreto convencional varia de 5 em 5 MPa, que são os megapascais, a partir de 10 até 40 MPa em seu abatimento, que é o slam. Varia de 40 a 70 milímetros. Pode passar.
Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre concreto bombeável. Com o avanço das tecnologias construtivas e a constante busca por produtividade nos canteiros de obra, o bombeamento do concreto se tornou uma operação essencial e aliada à boa execução de elementos estruturais de edifícios. O planejamento de uma obra requer cuidado no cálculo do orçamento e do tempo que serão necessários para a conclusão. O uso dos materiais e das técnicas corretas podem garantir que a execução fique dentro do planejado. Um bom aliado de grandes obras é o concreto bombeado, que traz diversas vantagens em seu uso. Pode passar. Afinal, o que é o concreto bombeado? A gente pode distinguir os dois termos muito próximos, que é o concreto bombeado e o concreto bombeável. O primeiro termo refere-se ao ato ou operação de bombear o concreto do caminhão betoneira, ao ponto de lançamento do compósito na forma do elemento estrutural em questão. Já o segundo termo, ele diz respeito ao concreto concebido com um traço adequadamente dimensionado para prover ao compósito características favoráveis à operação de bombeamento. O uso das proporções adequadas na produção de concreto bombeado faz com que o produto final seja mais homogêneo. Consequentemente, é mais confiável e pode ser aplicado na quantidade correta, sem que o engenheiro precise se preocupar em relação à resistência do produto. Em síntese, um concreto bombeável precisa apresentar em sua formulação proporções de elementos constituintes capazes de conferir ao compósito maior lubricidade, o que favorecerá sua movimentação pela tubulação. Esse concreto é transportado por pressão, com a ajuda de mangueiras flexíveis ou tubos rígidos, sendo descarregados diretamente nos pontos em que deve ser aplicado. Pode passar. Quando devo utilizar o concreto bombeado? Evidentemente, bombear o concreto implica em locação de uma estrutura de bombeamento e custos adicionais inerentes a essa operação. Entretanto, quando o concreto não pode ser vertido diretamente da betoneira ao local de lançamento, é necessário o emprego da estrutura de bombeamento. Alguns exemplos são prédios multiandares, subsolos com pé direito reduzido e pisos industriais ou pavimentos armados com telas ou aço de proteção. O concreto bombeado ele pode ser usado sempre que existir disponibilidade regional desta tecnologia. Sabe-se que o concreto é um material, um compósito particulado de cura hidráulica, que tem um tempo de reação e de endurecimento a partir do momento em que recebeu sua água de amassamento. Isso impõe ao material um tempo de transporte, de lançamento, vibração e de acabamento. Então, é muito recomendado para as obras em locais de difícil acesso, o que precisam ser finalizadas em menos tempo, já que a aplicação é muito mais rápida do que uma movimentação vertical ou transporte manual do concreto até o ponto de lançamento. O transporte manual do concreto é o concreto convencional, que é aquele concreto que você vai lá de forma manual e lança ele na sua fundação. Em lajes, por exemplo, a concretagem desse espaço deve ser feita de uma vez só e precisa de algo que agilize o processo. Portanto, o uso do concreto bombeado é recomendado para casos em que há necessidade de lançamento de um grande volume de concreto em um curto período de tempo. Pode passar. O concreto bombeável conta com um acréscimo de aditivos que faz com que o compósito tenha, além de resistência de projeto, características relacionadas à plasticidade, lubricidade, homogeneidade e tempo de pega corretamente ajustados à operação de recalque. Tudo isso a favor do desempenho e da durabilidade esperada. Os aspectos específicos de concreto com adição de fibras de aço aplicado com bombeamento adverte sobre a importância do trabalho técnico do tecnologista do concreto quanto a um refinamento do traço do compósito, especialmente da parte argamassada do concreto, agregados finos, cimento, água e ar, conforme características regionais dos materiais constituintes. Via de regra, um concreto reforçado com fibras de aço bombeado demanda um teor de argamassa entre 52% e 57%. Nesses casos, é frequente fazer o uso de adições de cinzas volantes, que melhoram a lubricidade e o bombeamento.
Finalmente, Geo Musciari, que é um engenheiro civil, salienta que um concreto com curva granulométrica contínua, ou seja, com tamanhos de agregados bem distribuídos ou bem graduados, tende a demandar menor consumo de pasta e obter os benefícios inerentes a esse fato, inclusive para o bombeamento. Quais são as vantagens da sua aplicação? A utilização da bomba ela permite o acesso a locais que não podem ser concretados com o apoio de carrinho de mão, guinchos e gruas. Podemos citar edifícios muito altos ou obras com longa distância. A aplicação feita por bombas é bem mais rápida e, portanto, otimiza o tempo de obra. Essa característica ajuda a manter o cronograma e a entrega do prazo. Quais são os cuidados na hora de aplicar o concreto bombeado? A aplicação do concreto bombeado, ela exige alguns cuidados para garantir a eficiência do processo e a segurança da obra. A composição do concreto. O concreto bombeado deve ter uma consistência fluida para que não ocorram problemas no transporte do compósito. Recomenda-se atenção ao slump específico na nota, evitando a formação de grumos na tubulação e na mangueira. Pode passar. O canteiro de obras. O canteiro de obras ele deve estar devidamente organizado para que a aplicação do concreto bombeado ele seja feito da maneira correta, sem maiores problemas. Para isso, é preciso um pouco de planejamento prévio, como delimitar com antecedência a área em que a bomba vai ser posicionada e verificar os horários em que as circulações de caminhões permitidos. A importância de checar as condições de escoamento e confirmar se o local está realmente pronto para receber o concreto bombeado também é de suma importância. A manutenção do bombeamento. O uso do concreto bombeado não permite várias interrupções, uma vez que o material pode endurecer dentro da tubulação e causar diversos problemas. Por isso, é importante fazer a aplicação de uma só vez, mantendo a bomba sempre limpa. Não se esqueça de testar com antecedência se a bomba está funcionando corretamente, checando a lubrificação interna da máquina. A comunicação da equipe. Os trabalhadores que estão na parte de cima do local da aplicação conseguem visualizar se o concreto está sendo usado corretamente e com a fluidez indicada. Essas informações, além do aviso para a interrupção da subida de material, devem ser passadas ao responsável pela operação da bomba. É indispensável haver clareza nessa comunicação para que o concreto seja colocado corretamente, evitando desperdício de material. A limpeza da tubulação. Assim como uma boa manutenção dos equipamentos durante a aplicação do concreto, é importante esse cuidado também deve ser tomado ao fim do trabalho. A limpeza evita a formação de obstáculos que impedem a passagem do concreto nos próximos usos. Além disso, pode tirar até 3 metros quadrados de concreto, que pode ser reaproveitado em outras aplicações. Por isso, deve ser feita logo após o processo, antes que a substância seque dentro da mangueira. No caso das bombas, essa manutenção é feita com uma esfera que deve atravessar toda a extensão da tubulação. O engenheiro Geo Musciari, que já foi citado acima, comenta sobre uma regra básica para o caso do bombeamento do concreto com fibras de aço. O diâmetro da tubulação deve ser aproximadamente 1,5 vezes o comprimento da fibra. Como a maior fibra tem 60 milímetros de comprimento, tubos com 4 a 5 centímetros atendem perfeitamente esse quesito. Pode passar. O concreto bombeado danifica o equipamento? Há uma preocupação de que o uso do concreto bombeado com fibras de aço possa danificar os equipamentos de aplicação. Sobre isso, afirma-se que o equipamento não é danificado, mas que é necessário uma atenção maior com as peças que entram em contato direto com o compósito fibroso, como as camisas de transporte e manchetas. Com essas informações, você já pode pensar no uso de concreto bombeado para as próximas obras. Afinal, você entende como usá-lo, quando é necessário e quais cuidados devem ser tomados para uma perfeita aplicação. Isso. Agora nós passaremos para os próximos concretos. Concreto armado. O que é o concreto armado? O concreto armado ele é um tipo de estrutura que se utiliza de armações feitas com barras de aço.
Numa estrutura de concreto armado, o uso de aço em vigas e pilares se torna indispensável e o dimensionamento ele precisa seguir as normas vigentes dos órgãos reguladores, além de ser muito bem calculados. O projeto de uma estrutura de concreto é realizado por engenheiros especialistas em cálculo estrutural, e ele seria as qualidades do concreto, que seria o baixo custo, a durabilidade, boa resistência à compressão, ao fogo e à água, com a do aço, que seria a ductibilidade, a excelente resistência à tração e à compressão, que permite construir elementos com os mais variados formatos e volumes, com uma relativa rapidez e facilidade. Outro aspecto positivo é que quando o aço está envolvido pelo concreto, ele fica protegido da corrosão, assim como quando ele está submetido a elevadas temperaturas provocadas por incêndio, por exemplo. Pelo menos isso durante um certo período de tempo. Uma questão que é muito importante que a gente tem que entender é que para a existência do concreto armado, deve-se ter uma aderência entre o concreto e o aço, de uma forma que ambos trabalhem solidariamente e conjuntamente. No concreto armado, a armadura ela é chamada de passiva, o que isso significa que as tensões e as deformações que existentes nela se devem exclusivamente às ações aplicadas na peça. Esse tipo de concreto ele é formado pela argamassa e pelas barras de metal. Juntos, os produtos eles acabam criando uma estrutura mais resistente do que o concreto comum, né? E o concreto armado, ele tem dois tipos disponíveis no mercado. Seria o comum, concreto armado comum, e o protendido, que eu vou explicar mais pra frente. Agora, suas características. A durabilidade da estrutura do concreto armado, ela é uma de suas principais características, que no seu uso ele dispensa a necessidade de um número muito grande de vigas e pilares, porque a estrutura ela pode suportar sozinha o peso de grandes vãos, o que de certa forma não anula a necessidade de vigas e pilares. Ela só, na real, eles são essenciais para manter uma estrutura em pé. Só que o seu número ele vai ser menor. E todas essas dimensões elas são calculadas com base nas normas especificadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Como eu já falei, a estrutura de ferro armado ela consegue assumir qualquer forma. Mas por quê? Porque a gente consegue curvar ela conforme a necessidade da obra. E esse metal ele também recebe uma proteção contra a corrosão, para que a estrutura ela permaneça, consiga ficar intacta por vários anos. E a história? O primeiro registro do uso de o que futuramente poderia se tornar o concreto armado se data de 211 d.C., em Roma, durante o reinado dos imperadores Sétimo Severo e Caracalla, na construção de um spa, formado por uma área com piscinas de águas de diferentes temperaturas, quente, morna, fria. Tinha área de esfoliação, massagens e banhos para a saúde e ela ainda possui uma academia. Para essa grande obra que eles quiseram fazer, havia uma necessidade de uma resistência da construção. Para isso, eles utilizaram uma combinação de barras metálicas e argamassa. Uma técnica semelhante foi utilizada em Paris, na igreja de Santa Genoveva. O local hoje é chamado de Panteão de Paris, e ele foi construído entre 1764 e 1790. Como o objetivo da construção era manter a leveza da arquitetura gótica e a pureza da arquitetura grega, foi necessário manter poucas colunas na fachada. Assim, a solução para transferir a carga da construção foi utilizado o concreto armado. Nesse caso, eles eram feitos buracos na estrutura, em que as barras deveriam ser encaixadas. Depois, esses buracos eles eram cobertos com massa de cal, que iria garantir uma melhor solidez, e eram utilizadas também barras dobradas, que absorveriam os esforços de cisalhamento da estrutura. Já entre 1824 e 1850, os empresários fizeram várias experiências e assim eles conseguiram uma receita para o concreto. Nessa mesma época, o francês Joseph Louis Lambotte, não sei se estou falando o nome dele certo, resolveu construir um barco com cimento armado, como mostra o slide. O barco ele flutuou e teve um ótimo desempenho, o que fez com que esse francês resolvesse colocar a sua obra numa exposição. Só que na exposição ele não chamou tanta atenção quanto era esperado, mas despertou o interesse de Joseph Monnier, que ele era um agricultor que plantava laranjeiras.
Com a sua produção em estufas, o trabalhador ele tinha problemas com as caixas de madeira e cerâmica, em que as plantas eram acomodadas. Por quê? Porque no final, ou elas acabavam quebrando ou apodrecendo em poucos meses. Então, surge-se a ideia do por que não utilizar essa inovação do concreto armado para construir as caixas. Monnier resolveu fazer a experiência e teve sucesso. Depois ele percebeu a incrível aplicação do material para outros projetos e acabou mudando o ramo. Ele foi da agricultura para a construção civil. Tanto que em 1875 ele foi responsável pela construção de uma ponte de 16,5 metros, um concreto armado. Esse novo negócio ele rendeu frutos, né? E o ex-agricultor patenteou a invenção, por isso ele é considerado hoje o inventor do concreto armado. Em seguida, um engenheiro alemão, Gustav Adolf Weiss, ele obteve as patentes do produto e como ainda era algo novo, o processo de construção ela criava incerteza nas pessoas, né? Porque era algo novo, ninguém conhecia, não tinha certeza. Logo, esse alemão ele precisou investir em vários testes, provasse a resistência da estrutura. Ele fez e conseguiu provar a resistência. Nos testes ficou aprovado, por exemplo, que a armadura de ferro tem uma enorme capacidade de absorção de tração. Já o concreto ela consegue absorver muito bem as compressões. Juntos, esses materiais criam uma estrutura muito resistente e durável. Já no Brasil, a primeira estrutura construída com o concreto armado data de 1908, que foi no Rio de Janeiro. A obra deu origem a uma ponte de 9 metros de vão. E ela foi projetada pelo engenheiro François Hennebert. As vantagens e as desvantagens. Vantagens. O concreto armado ele possui uma elevada resistência à compressão em comparação aos outros materiais. Devido à armação, esse tipo de concreto pode suportar uma boa quantidade de esforços de tração. O seu custo de manutenção ele é muito baixo e uma estrutura de concreto armado ela pode ser moldada de diversas maneiras e formatos. Ela exige uma mão de obra menos qualificada para sua execução em comparação a outros tipos de estruturas metálicas. Por exemplo, possui uma boa resistência ao fogo e ao tempo. Uma estrutura de concreto armado é mais durável do que qualquer outro tipo de sistema de construção e possui uma boa resistência ao desgaste mecânico, como choque e vibrações. Desvantagens do concreto armado. Pelo fato de ser feito muitas vezes em loco, a resistência final do concreto pode ser afetada por causa de erros durante o processo de mistura e de cura. O concreto armado utiliza formas de madeira ou metálicas, que acaba encarecendo o projeto. Uma estrutura de concreto armado ela gera muitos resíduos e lixos de construção. Para uma estrutura de concreto armado, é maior do que a seção de pilares em uma estrutura metálica. O concreto armado ele tem um peso próprio muito grande, de 2.500 kg por metro cúbico. Seu tempo de execução acaba sendo maior do que os outros sistemas de construção devido ao seu tempo de cura, mas ele pode ser reduzido com a utilização de aditivos. A demolição de uma estrutura de concreto armado é de difícil execução, podendo ser inviáveis devido ao custo. Cuidados com a execução e conservação dos projetos. É importante entender qual concreto que deve ser utilizado, o concreto comum ou protendido. Por isso que é fundamental contar com o auxílio de um especialista da área. Com os cálculos corretos e estrutura bem planejada, saberá qual o tipo mais adequado do material que poderá atender melhor a sua necessidade. O concreto armado comum e protendido são indicados para diferentes tipos de obra. O tipo comum do produto é utilizado para edifícios residenciais, barragens, usinas elétricas, viadutos, pontes e prédios. Ele é montado no canteiro de obras. Nesse caso, a estrutura de ferro é montada e logo depois vem uma camada de concreto. O concreto armado é indicado para espaços amplos, porque ele permite um maior espaçamento entre as vigas e colunas do ambiente. Ele é indicado para um shopping center, por exemplo,
A opção torna-se um local mais espaçoso para a instalação de um maior número de lojas possíveis. Assim como para um hospital, ele ganha espaço para estruturar os quartos e para o atendimento dos pacientes. Ele também proporciona uma construção muito mais robusta e adequada para comportar um local que armazena itens pesados, como máquinas. Por isso, a aplicação do concreto armado é muito utilizada nas construções de galpões industriais. Além disso, a aplicação do concreto armado oferece maior resistência e segurança para sua obra. Assim fica claro porque a aplicação de concreto armado precisa ser muito bem feita. Na hora de escolher o tipo de material que vai estruturar o imóvel, é fundamental ter um cuidado e auxílio de um especialista no ramo da construção civil, como eu já falei. Mais que isso, ele é interessante que você conheça as ressalvas sobre o material, para que haja apenas benefícios na hora da sua escolha. A observação deve começar, por exemplo, pelo elevado peso das estruturas construídas em concreto armado. Esse peso exige o auxílio de guindastes, muitos trabalhadores para o erguimento da estrutura construída na fábrica. Ou seja, a gente não pode deixar de esquecer disso, porque você tem que ter um espaço, um local que suporte isso. Ao mesmo tempo, também é difícil reformar ou demolir uma estrutura de concreto armado, porque as barras de ferro não cedem ou são cortadas com facilidades, por isso que elas vêm direto de fábricas prontos. Dessa forma, é essencial projetar o imóvel o mais corretamente possível, ou seja, sem que seja necessário modificações na estrutura logo depois. Se isso acontecer, a segunda obra se torna muito cara e trabalhosa. Com isso, acaba saindo mais caro pelo erro do projeto. Por isso que ele deve ser feito o mais corretamente possível. Apesar de muito utilizado, o concreto armado não consegue entregar um bom isolamento, nem térmico nem acústico. Principalmente porque é comum que as lajes tenham uma espessura menor do que o comum. Por isso é necessário que o edifício ele ganhe uma segunda camada de cobertura, mas com materiais que sejam específicos para o isolamento. O que costuma dar conta seriam as espumas próprias para essa instalação de isolamento. Sobre a fisturação, o que seriam? Elas seriam pequenas rupturas no concreto inevitáveis. Se ela não acontecer, a tela de aço no interior da estrutura não consegue se ajustar. Com isso, ela não poderá resistir às tensões para a qual ela foi projetada, melhorando a resistência e qualidade da estrutura do edifício. De qualquer modo, essas fissurações elas devem ser mantidas sob controle. Seus limites razoáveis são indicados nas normas técnicas da ABNT-NBR 6118, Projeto de Estruturas de Concreto, Procedimento, e na NBR 14.931, Execução de Estruturas de Concreto. Caso esse limite ele seja ultrapassado, é importante solicitar uma avaliação de um engenheiro. O especialista ele pode indicar a existência de risco ou não nessa estrutura. A fissuração exagerada ele pode acontecer, por exemplo, a aceleração da oxidação nas armaduras. O processo de oxidação ele é normal. E isso vai acontecer ao longo do tempo, querendo ou não, na malha de aço do concreto armado. Mas esse processo ele deve ocorrer em centenas de anos, não em pouco tempo após a construção. As aplicações. Eu já citei várias ao longo desse módulo, mas algumas mais seriam os hotéis, já falei, os shopping centers, hospitais e galpões industriais. O concreto protendido. O concreto protendido ele é um tipo de concreto onde o aço é pré-tracionado e então travado nas estruturas do elemento estrutural. Pela sua tendência de retornar ao seu estado de deformação natural, o aço tracionado ele gera um esforço de compressão pela peça do concreto. Essa compressão, por sua vez, ela vai suprir parte da tração que o elemento estrutural estará sujeito quando carregado. A ABNT-NBR 6.118 de 2014
como eu já citei, ela define o elemento de concreto protendido, como sendo aquele no qual parte da armadura é alongada com equipamentos de proteção, com a principal função de impedir ou limitar a fissuração e os deslocamentos na estrutura. Com esse método, o concreto tem sua resistência aumentada de forma significativa, podendo ser uma solução para estruturas onde os esforços de flexão eles são muito elevados, além de intensificar a resposta do concreto quando as solicitações de tração em um momento fletor, a proteção pode diminuir drasticamente as deformações e reduzir assim os aparecimentos de fissuras. Tipo de concreto protendido. Com o grande crescimento do protendido no mundo, surgiram vários processos e métodos para execução da proteção. Quanto à classificação pelo método executivo, atualmente, no Brasil são utilizados 3 principais tipos de concreto protendido, sendo eles com armadura pré-tracionada, armadura pós-tracionada com aderência e pós-tracionada sem aderência. A NBR 6.118 de 2014, ela trata especificamente de cada um desses tipos de concreto protendido. No cenário atual da construção civil, o método mais utilizado é a armadura pós-tracionada, não aderente, onde são utilizados cordoalhas engraxadas e plastificadas. Esse método é frequentemente utilizado em lajes e placas de fundação. Concreto protendido pré-tracionado. O concreto protendido com armadura ativa pré-tracionada é o que utiliza a técnica de proteção com aderência inicial. Ele é bastante utilizado em elementos pré-fabricados. Neste método, o alongamento da armadura é realizado utilizando o apoio independente da peça estrutural e é realizado antes do lançamento do concreto. E a ligação da armadura ativa com os apoios é feita logo após o endurecimento desse concreto. Geralmente, os cabos são alongados por macacos hidráulicos e em seguida o concreto é lançado em cima dos cabos já tensionados. E com esse concreto já endurecido, os cabos são cortados nas extremidades, fazendo com que eles se comportem como se fosse um elástico. E a ancoragem do concreto se dá apenas pela aderência. O aumento do diâmetro após o corte mobiliza o atrito no concreto, que auxilia na ancoragem. O fato de estar envolto por um concreto aderente, o aço não consegue voltar para sua forma original, e aí ele acaba se comprimindo. O concreto protendido pós-tracionado com aderência. O concreto protendido com armadura pós-tracionada e a utilização de proteção com aderência corresponde ao método onde essa armadura ela é alongada após o endurecimento do concreto, utilizando como apoio parte do elemento estrutural, e a aderência do concreto é criada posteriormente, só que de forma permanente, por meio de uma injeção de bainhas. Geralmente ela é injetada uma nata de cimento que se utilizam purgadores para se saber quando a bainha está totalmente preenchida. Esse método ele é aplicado em quase todo o campo da construção civil, por causa da sua flexibilidade executiva. Especialmente obras maiores, como pontes, viadutos, cobertura de grandes vãos, barragens, contenção de taludes e grandes reservatórios de água. Concreto protendido processionado sem aderência. Como eu já falei anteriormente, esse é o método mais utilizado em grande escala no Brasil. No concreto protendido pós-tracionado com proteção sem aderência, a armadura também é alongada após o endurecimento do concreto. Os apoios utilizados são do próprio elemento estrutural, mas neste caso as armaduras elas não têm aderência ao concreto. Com isso, a armadura é ligada ao concreto apenas por pontos localizados. Para a execução desse método, se utiliza as cordoalhas engraxadas.
As cordoalhas são de fácil manuseio e permite o desvio de possíveis obstáculos. O método ele é indicado principalmente para obras residenciais e comerciais, sobretudo em fundações do tipo radier. As vantagens e as desvantagens. As vantagens do concreto protendido. Pelo que eu já falei, a gente consegue notar que o concreto protendido ele se torna superior ao concreto armado convencional, com desempenho superior e uma maior versatilidade. O concreto protendido ele pode trazer diversas vantagens quando se utiliza na estrutura de uma edificação. Dentre elas, a gente pode citar possibilidades de grandes vãos, pois a laje do concreto protendido ela consegue vencer os vãos que o concreto armado normalmente ele não venceria. Ela possui uma maior variedade de layout no projeto arquitetônico, já que há uma maior distância entre os pilares. Ela possui um menor peso estrutural, pois as lajes elas são mais esbeltas, um fato que diminui o carregamento da fundação da edificação. Economia de concreto e aço, em função da utilização da seção transversal plena, e por serem utilizados aço e concreto com uma maior resistência. Redução do tempo de construção, por causa da facilidade da execução e o reaproveitamento das formas, e também porque, na maioria das vezes, não é necessária a utilização de vigas de estrutura. Possui uma redução das tensões de tração provocadas pela fricção e pelos esforços cortantes aplicados nas lajes. Um maior controle tecnológico durante sua execução e redução de deformações e fissurações. Pode ser utilizado para recuperação e reforço de estruturas comprometidas. Assim, o concreto protendido ele pode ser considerado um grande aliado das obras de engenharia. Além de todos os pontos que eu já citei, os pontos positivos, o concreto ele desenvolve um desempenho satisfatório economicamente falando. Porque mesmo utilizando materiais mais caros, ele faz com que tenha mais eficiência enquanto desenvolve suas próprias propriedades estruturais. Outro ponto importante é a segurança, conferindo características que atendam às recomendações normativas e uma maior confiabilidade estrutural. Agora você se pergunta, quais os pontos negativos? As desvantagens do concreto protendido são falta de mão de obra especializada, diferente do concreto armado, que não precisa ser uma mão de obra especializada, o concreto protendido ele já precisa disso. E conforme a geometria da estrutura, essa técnica ela pode se tornar inviável. É preciso um concreto de alta resistência, que nem sempre é possível de conseguir devido ao seu custo elevado ou à indisponibilidade no local da obra, boa qualidade do concreto durante a produção, a execução e compactação, o que necessita de maiores cuidados, querendo ou não, e requer aço de alta resistência, o que ele custa até 3 vezes mais do que um aço comum. Aplicações. Como já foi citado anteriormente, o concreto protendido ele é especialmente utilizado nas obras maiores, como grandes edifícios, pontes, museus, viadutos e outros. Por ele ser mais resistente à fissura, mesmo sendo submetido por peso, ele é o preferido no momento nas construções. Ele pode ser utilizado em construções de lajes, vigas, placas de fundação, peças pré-moldadas, cortinas atirantadas, pontos, viadutos, barragens, pisos industriais, anéis de concreto, torres eólicas e silos, entre outros. Algumas das edificações mais importantes no Brasil, elas foram construídas a partir dessa técnica. A Ponte do Galeão e a Ponte do Rio Niterói, no Rio de Janeiro, elas são alguns exemplos disso. O icônico Museu da Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, ou simplesmente o MASP. Também usou esse tipo de recurso de proteção. Ele foi utilizado nas 4 vigas que dão sustentação à sua estrutura,
o que permitindo que elas tenham um vão livre. A sua construção ela foi feita em 1668, para vocês terem uma noção. Esses exemplos mostram a importância e a multiplicidade do concreto pretendido na construção civil. Graças a ele, o setor pode criar projetos arquitetônicos mais resistentes, econômicos e que permitam uma liberdade mais criativa aos arquitetos. Contudo, como vimos, não é uma técnica muito simples e é necessário um conhecimento específico e entendimento aprofundado. A diferença entre o concreto armado e o protendido. A princípio, o concreto armado ele é composto por uma armação de aço em seu interior, sem a tensão aplicada sobre a armação. Já o concreto protendido conta com cabos de aço tracionado e ancorados no próprio concreto, além da estrutura metálica. O concreto protendido ele tem uma resistência até 3 vezes maior do que as utilizadas no concreto armado. Com isso, o concreto armado ele é uma opção mais interessante para projetos mais simples, porque ele proporciona uma economia e uma grande eficácia. Como é mais resistente, de maior custo, complexidade de projeto e execução, o concreto protendido ele é mais indicado para obras mais complexas, industriais ou de infraestrutura. E esse tipo de concreto baixa as possibilidades de sofrer danos estruturais como rachaduras e fissuras. A gente consegue concluir, então, que o concreto protendido ele é mais indicado para obras grandes e complexas, como pontes, shopping center e edifícios que eles necessitam de grandes vãos entre os pilares e pisos industriais, por exemplo, tanto pelo fato de o material ser mais resistente, quanto pela diminuição das chances de surgirem rachaduras ou fissuras. Já as obras com uma fácil execução e que não sejam expostas a ambientes agressivos, caso de, por exemplo, prédios expostos à água do mar, por exemplo, o concreto armado ele passa para ser uma opção interessante. Afinal, ele oferece mais economia ao projeto. Com isso, nós encerramos o nosso primeiro módulo. Amanhã, no mesmo horário, nós estaremos apresentando o nosso módulo 2. Contamos com a participação de todos e esperamos que vocês tenham gostado. Não faltem, tá? Marquem presença aqui, porque o nosso módulo 2 vai estar tão interessante e tão importante quanto o nosso módulo 1. E agradecemos vocês terem assistido até agora aqui junto com a gente. Obrigada. E amanhã tem mais.